Eu penso de uma forma musical. Eu penso de uma forma que eu posso fazer meus protestos, fazer meus sentimentos fluir de diferentes condições, mostrando o que é uma revolução. Movimento de rua, movimento revolucionário de rua, movimento que não aceitava todos aqueles compromissos que estavam retidos dentro daquela área social. Aí quebramos as rédeas, arrebentamos todas as estruturas, política, religiosa, cultural. São Paulo, o grande ABC, Santos, foram diversos lugares, Campinas, nossa, repercutiu, isso foi como uma bomba, caiu estilhaço por todo o país. De repente ele se tornou forte assim, sem saber o motivo pelo qual estava se tornando, porque um ouvia, já passava mensagem para o outro. Foi um negócio assim, devido à música ser muito forte, ela começou a se espalhar em grande repercussão. E é o tal negócio, não teve fronteiras, ela fugiu. Perdeu-se aquela responsabilidade de dizer, olha, nasceu na Europa, nasceu nos Estados Unidos. Não, nasceu no mundo. Primeiro, a sociedade nunca gostou de movimentos revolucionários. O primeiro passo é esse daí. Ele sempre teve um apego às coisas que eles seguiam, às rédeas que eles seguiam. A partir do momento que tomaram as rédeas da mão e soltaram, eles não sabiam para onde correr. Então eles ficaram todo amedrontados com aquela repercussão, aquelas pessoas de moicano, aquelas pessoas de coturno, óculos escuros, aquele visual todo diferente. Foi difícil para aceitar. Na realidade, era uma versão que você tinha que quebrar a música popular brasileira, que estava com terço, meio de Brasil, só aquela bosta que tinha lá, Rita Lee, o melhorzinho que tinha lá era o Peso, que fazia som, e a gente estava a fim de modificar esse quadro. Tiveram-se várias bandas que se pode se julgar pré-punk. Ela foi uma das primeiras, mas eu acredito que teve outras assim que nos influenciou muito, muito, porque eram grupos de pessoas, eram várias, vamos dizer que fosse uma tribo, e dentro dessa tribo tinha as ideias, tinha seus pensamentos, e foram se alastrando, foram se tornando musicalmente. As pessoas foram aprendendo a tocar, foram aprendendo a ouvir um pouco mais, a ter o seu sentimento. O Nai, ele basicamente fundiu festival, que foi um festival dentro de uma escola, na Carolina. Isso daí foi interessante porque várias pessoas que estavam ali depois criaram bandas. Cólera, Olho Seco, diversas coisas surgiu naquele momento, se instalou naquele momento. Aconteceu o seguinte, eu saí da Carolina meio descontente e tal, muitos problemas assim psíquicos, e fui para o ABC. Chegando lá, encontrei uma arruaça total, só louco, só tinha louco, engraçado. Aí participamos de uma reunião lá, veio o Ricardo e os dois ratos. Vamos montar uma banda, tal, legal, vamos montar uma banda. Inventaram de colocar um caminhão numa praça lá, um caminhão não funcionava mesmo, instalamos uma aparelhagem em cima e vamos tocar 3 ensaios e o primeiro som. Nossa, aquilo foi bom. Juntou-se diversos tipos de bandas do ABC, inclusive o Alster, todos. Aí começou, nossa, a coisa começou a pegar. Começamos a ensaiar dentro de um lugar que era engraçado, era uma fábrica de bloco, lá no ABC.
ali perto de Rude Ramos ali. Mas foi bom, na Pauliceia. Pô, foi engraçado. Começamos a ensaiar lá, depois ensaiava lá perto da favela do Pai Herói. Do lado da favela. Os caras curtiam samba e a gente só no punk rock. Foi bom, nossa, como foi bom, porque a favela toda ouvia o som. Era bem no alto assim, parecia um... Aí o pessoal já começou a falar, nossa, esses moleques aí são meio loucos, vão destruir tudo. Mas não tinha um pensamento, mas foi bom. Muitos punks surgiram ali. Mandamos as letras para a Polícia Federal, voltou todas com aquele carimbo bonito, vedada. Achamos interessante porque as letras não eram muito ofensivas. Eram letras assim naturais, eram letras de sátira e tal. Eles levavam como fosse um negócio seríssimo. Pô, tinha campos religiosos que falava de coisas bonitas, coisas assim, falava de bomba nuclear, que era coisa maravilhosa na época, coisas assim interessantes. Falava de anarquia, é interessante essa forma de pensamento. Mas isso não deixou que eles aceitassem. Tinha Desequilíbrio, que é uma música que desequilibrava mesmo. Aí, puxa vida, eu fiquei tão triste quando houve alguns bloqueios nas músicas. Mas tudo bem, isso acontece em qualquer natureza. Foi um som, foi organizado por um grupo do ABC, um grupo que o Sadar fazia parte. Esse Sadar é um amigo meu e era estudante na faculdade de Direito, lá em São Bernardo, quase perto do Paço Municipal. Por um acaso, estava acontecendo o som e tal, e os policiais começaram a correr atrás dos punk. E corre daqui, corre dali, corre daqui, corre dali, e os punks tudo dando uns olé neles e tirando um barato da cara deles. Só que eles não sabiam quem ia atingir, porque estava muita gente, está dentro de uma faculdade. Foi até engraçado, porque e surgiu uma Bíblia, não sei pelo qual surgiu aquela Bíblia. E eu comecei a aderir um livro bonito pra caramba, mas só que eu não... De repente abro São Paulo, pô, eu falei, pô, mas eu não sou São Paulino. Corinthians, puta, eu falei, puta, o que eu vou fazer com isso daí? Aí o Robson, meu amigo, puta, o guitarrista, ele falou assim, pô, empresta uma página. Eu peguei, ranquei uma página, ele tirou um baseado do bolso, amarrou lá, começou a fumar naquela página. Eu fiquei indignado, eu falei pra ele, não faz isso, meu. Ele falou, mas isso daí é a melhor seda que eu arrumei até a atualidade. E fumou a Bíblia. Putz, ele foi pro além, meu. Putz, foi interessante. Aí, poxa vida, o que eu ia fazer com o resto? Já que ele arrancou uma página, eu ranquei o resto. Ranquei o resto das páginas e comecei a distribuir para todo mundo. Quem sabe se algum lá não gostava da mensagem, né? Mas ninguém se interessou, ficou tudo espalhado por lá, aquela parte da Bíblia. E foi foda, até o cara do Rados Porão falou que eu rasguei a Bíblia. Eu rasguei não, ranquei as páginas. Rasgar é diferente. Eu nunca perdi tempo para ler. São umas coisas que eu vou te dizer. Pô, mas é interessante essa passagem. Isso daí simplesmente não quero discriminar ninguém. Cada um lê o que quer. Você quer ler Platão, lê, quer Sócrates, lê, você quer Schengen, o que você quiser ler, você lê. Isso daí, ó, no começo de tudo, eu tinha uma repercussão meio estranha, tal, bebia muito, ficava louco, tal. Então nós fomos tocar num salão lá no Vila Mazém. Chamava-se Construção. O cara foi um festival que tocou o Cólera, AI-5, Condutores de Cadáver e resto de nada. Os caras deixaram eu entrar só para fazer o som e me retiraram depois de terminar o som. Não queriam que eu entrasse, só entrei para tocar. Eles não aceitavam que eu entrasse dentro do salão.
É interessante uma coisa dessa, pensa bem, você vai para tocar no lugar, os caras não deixam você entrar até na hora de você tocar. Depois você termina de tocar, eles te pegam pelo braço, arranca e leva para fora. Inclusive teve um tal de Angara, não sei aí, fez um som ali, os caras tiveram a ousadia, só porque eu não estava mudando a música, eu estava falando a verdadeira música. Eles me pegaram pelo braço e me retiraram, tiveram a capacidade de fazer com que eu retirasse. Fui tranquilo, não questionei, porque questionar com essas pessoas é perder tempo. O festival foi a grande explosão. A grande explosão devido a entrar na mídia. A mídia adquirir as posses. Aí lá assinaram alguns elementos, mas nada surge do nada. Nunca surge uma coisa enorme se não tivesse seus pequenos grupos. Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, todas as zonas trouxeram seus grupos que já existiam. Então não é uma coisa que surgiu do nada. Surgiu grupos do ABC, grupos de diversas sequências. Então já existia um movimento em pauta. Isso daí simplesmente foi um dos maiores, é um que repercutiu. Por quê? Porque não existia espaço, ninguém dava espaço para ter o movimento punk, porque todo mundo temia. Assusta, é assustador. Então foi dessa natureza que se pode dizer que o movimento surgiu. Não, o movimento aconteceu numa fase, mas essa fase foi quando abriram o espaço. Um italiano que a gente deve agradecer, mesmo ele ter sido um grande pensador, ele abriu o Sesc para poder fazer. Esse italiano, a gente tem uma consideração por ele, e não só por ele, pela pessoa que também nos apoiou dando a aparelhagem, nem alugou, prestou a aparelhagem, que é o Kazu japonês, uma pessoa assim que a gente tem que ter o maior respeito por ter acontecido esse festival. Falei para eles entrar, que aí eles iam tomar um pau. Aí eles quiseram entrar. Mas não chegaram a entrar não, os caras são bonzinhos, eles tiveram medo. Mais de 1000 pessoas lá dentro, o cara vai entrar chutando as portas? Vai nada, eles só prenderam os caras lá fora e deram uns pontapés nos 4, 5 punk lá. Aí levaram um punk lá, o punk sem querer cagou dentro da viatura. Puta, fudeu tudo. Fodeu. O cara vai prender um punk com desentiria, meu. Mas não foi por querer, né? Ele cagou por gosto. Cagou porque queria cagar mesmo. Não tinha lugar melhor pra cagar, né? Cagou dentro da viatura. Tá tudo entre merda mesmo? Olha, nós temos um tiozinho, chama tiozinho. Ele dava som aqui do lado do Brás aí. Ele tinha uma casa que dava, não me lembro direito. Tinha o Sberock que dava som lá, de punk, tinha o Construção que dava som, tinha a Gruta que dava som, tinha diversos lugares, ou as casas das pessoas que eram cedidas para fazer o som, as ruas, as praças. Quer dizer, a gente fazia a forma que acontecia. Dá uns 5 minutos, vamos fazer nessa praça? Beleza, fez o som, reganhou tudo, tal, fez aquela discórdia até chegar a polícia. Chegava a polícia, a gente pedia desculpa, tal, se retirava, saía andando e eles levavam uns 2, 3 para a delegacia para dizer que fez presença. E beleza, isso é normal isso daí. Mas as casas, foram diversas casas que surgiram, mas eram casas momentâneas. É engraçado o termo militar. O militar sempre perseguiu ele próprio. Eles sempre se perseguiram. Eles não sabiam o que queriam. Eles simplesmente pensavam que eram dono do universo. Então eles espancavam os punk, eles torturavam, eles humilhavam, levavam para as delegacias, tomavam as roupas. Isso é crime, discriminação e outros tipos de coisa. Essa forma que eles agiam e sempre vão agir, defendendo um Estado inexistente, o Estado onde tem uma burguesia e a classe operária escrava. Isso é
a forma de defesa deles. Por isso, esses militares eles formavam através de grupos exteriores, igrejas e companhia limitada, que toda essa família de incrédulos, como dizem na sociedade anarquista, eles formavam grupos para tortura. E eu falo em músicas sobre tortura, eu falo em músicas sobre questões de pessoas que foram destruído mesmo, pessoas que sofreram muito, inclusive quando davam alguns tirinhos de fuzil assim para arrancar algumas partezinhas dele, ficava cutucando com baioneta. Isso daí é coisas que a gente não esquece. Deixava nas delegacias para passar frio, sofrimento, quebrava, deixava 3 dias surdo. Isso daí fez parte do movimento. As pessoas saíam só porque estava de coturno, com uma cara de bêbado, eles chegavam e levavam para o distrito, se achava que estava drogado, levavam para o distrito, ele não queria saber. Isso era o militarismo. Sim senhor, não senhor, as formas deles fazerem as leis deles. Eles pensam que são donos do universo, eles pensam que vão superar toda essa crise que está no mundo. Os punks hoje, eles não estão mais no visual. Hoje os punks andam assim, disfarçados, assim, tal, como cidadão social. Mas a mente, nossa, a mente tá foda. Tá pior que antes. E os sons mais loucos ainda. Porque agora os acordes são outros, já pegou a prática das notas, começou a cultivar um novo conhecimento. Então as letras são mais sérias, são mais agressivas. E a destruição está ocorrendo. E não adianta voltar, porque para mim eu poderia estar hoje tranquilo, descansando, hoje com esses cabelos brancos aqui, tranquilo, né? Poderia estar dentro de uma entidade aí capitalista, sofrendo as perseguições deles. Mas não, estou aqui tranquilo, sem botar minha mente para o trabalho, aliviado de todos os comportamentos de escravização. Me torno uma pessoa cada dia mais limpa, mais plana, meu suor é sagrado, não posso erguer nenhuma palha para ninguém. Sinto muito, mas para as pessoas que fazem parte dessa sociedade de hipocrisia, eu não posso trabalhar. Por isso eu sou eterno vagabundo. As usinas atômicas, câncer, a guerra bacteriológica, câncer, o armamento químico, câncer, mata os químicos, mata os físicos, mata os matemáticos.